Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui seguindo com as nossas atividades. A aula de hoje vai englobar os assuntos reprodução, então a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Como que acontece a fecundação, a nidação, que é o mesmo que a implantação do embrião na parede do útero, como é que acontece a gestação, o parto e a amamentação. Então vamos começar aqui discutindo um pouquinho quais são os tipos de reprodução que existem, tá? Nós temos a reprodução chamada assexuada e temos a reprodução chamada sexuada. São dois processos completamente diferentes, tá? Então vamos estudar um pouquinho aqui este tipo de reprodução. Na reprodução assexuada, existem vantagens, lógico, e existem desvantagens também. Para que um organismo se reproduza dessa maneira, eu preciso de um único organismo, tá? Esse um único organismo vai dar origem a outros organismos sem que ocorra a união de materiais genéticos diferentes, tá? Então, esses descendentes que vão ser produzidos vão ser todos geneticamente iguais. Então, todos eles são iguais, têm o mesmo material genético entre eles e o mesmo material genético de quem deu origem a eles. Quando a gente fala geneticamente iguais, a gente precisa pensar um pouquinho que não é 100%, né? Seria um 99,9999%, tá? Por que eu digo que não é 100%? Porque às vezes na divisão de um organismo pode acontecer pequenos erros, tá? E aí esses pequenos erros dão origem a alguma característica diferente. Isso é o que pode acontecer. Então aqui em verde eu coloquei os tipos, né? Os principais tipos de reprodução assexuada, que consistem em um organismo dar origem a outros organismos geneticamente iguais. Primeiro caso aqui de brotamento. O que é o brotamento? Então, um indivíduo produz um broto, que é como se fosse uma verruguinha. Esse broto ele pode se desprender do corpo do animal e dar origem a um outro broto, né, um outro indivíduo independente, ou ele pode continuar no corpo desse animal e gerar uma colônia, por exemplo. Tá? No próximo slide a gente vai ver algumas figuras e alguns outros exemplos. Isso pode acontecer aqui, né, clássico, é um tipo de reprodução clássica das esponjas. A regeneração, ela acontece o seguinte: quando o indivíduo ele sofre algum acidente, perde alguma parte daquele corpo, todos os tecidos vão ser completamente regenerados, tanto do pedaço que perdeu, né? Então, por exemplo, se uma estrela do mar ela teria 5 braços e ela perde um braço, esse braço que está faltando cresce de novo e o braço perdido dá origem a uma nova estrela do mar. Então, acontece aqui em planárias e estrelas do mar. Bipartição é uma divisão ao meio. Bi vem de 2, né? Partir em 2. Isso acontece principalmente em organismos unicelulares, então uma célula vai ser dividida produzindo 2 células. Então, acontece em bactérias, em fungos unicelulares e em protozoários. Divisão múltipla é uma divisão em múltiplos indivíduos. Só que ela acontece primeiramente uma divisão do núcleo. Então o núcleo se divide várias vezes e futuramente vai acontecer a divisão do citoplasma, tá? Daí nesse último caso aqui, você vai ter a produção de várias células iguais, tá? É uma divisão que acontece principalmente em fungos e protozoários, e aí em fungos e em protozoários, essa divisão múltipla ela ganha um outro nome também, que é o nome de esporulação, porque é um processo para a produção de esporos. Nós temos aqui o último caso de reprodução assexuada, que é a propagação vegetativa. Ela é semelhante à regeneração, mas ela é exclusiva de plantas, tá? De vegetais. Então, acontece aqui naturalmente em bananeiras, em cana-de-açúcar, e o ser humano ele consegue manipular a reprodução, por exemplo, em violetas e roseiras.
Como que acontece a propagação vegetativa? Eu posso pegar, né, no caso desses exemplos que eu dei aqui, um pedaço do caule, ou da folha, ou do galho, e fazer com que este pedaço de caule, folha ou galho produzam raízes. Daí, produzindo raízes, eu posso plantar esse fragmento de um indivíduo adulto e dar origem a um novo indivíduo. Por exemplo, no caso da bananeira e da cana-de-açúcar, são fragmentos de caule. No caso da violeta, aquela plantinha que muita gente tem em casa, são as folhas. Então, se você retira uma folhinha e planta aquela folhinha, ela dá origem a uma nova planta de violeta. A roseira são pedacinhos de galhos. Então, se você retira um galho da roseira e planta, você dá origem a uma nova roseira. A reprodução sexuada, ela precisa de 2 indivíduos, tá? Eu preciso juntar 2 materiais genéticos diferentes. Então, como que acontece essa união de materiais genéticos diferentes? Tá? Acontece quando eu tenho a união de gametas, que são células reprodutivas especiais. Então, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, vão se unir aos gametas femininos, que são os ovócitos. Como eu tenho uma combinação de materiais genéticos, esse meu descendente, ele vai ter uma variabilidade genética. Então, todos os descendentes vão ser diferentes entre si e diferentes daqueles que deram origem a ele. Então, aqui no nosso próximo slide, a gente tem algumas figuras para mostrar, né, os exemplos dos processos de reprodução assexuada. Então, aqui no caso de brotamento, então eu tenho um broto se formando no indivíduo adulto e esse broto se soltou e deu origem a um novo indivíduo, tá? Essa outra figura, ela representa a reprodução do tipo regeneração. Nesse caso aqui é uma planária, que é um animal do grupo dos plateumintos. Então, se você cortar um pedacinho aqui do corpo da planária, o pedacinho aqui de cima vai regenerar e o pedacinho aqui de baixo vai formar uma nova planária. Esta planária com esta planária são geneticamente iguais. A bipartição, que acontece em indivíduos unicelulares, é uma divisão ao meio. Então, o material genético ele se duplica e depois acontece uma divisão do citoplasma e você tem 2 células filhas geneticamente iguais à célula mãe. Na divisão múltipla, que acontece principalmente em fungos e protozoários para a produção de esporos, primeiramente eu tenho a divisão do núcleo. Então, esse núcleo se divide em vários núcleos e depois eu tenho várias divisões de citoplasma produzindo várias células simultaneamente iguais. E esses 2 exemplos aqui eu tenho de propagação vegetativa. Então, aqui é uma folha de uma planta, está sendo produzidas raízes e novas folhas aqui. Então, eu tenho novos indivíduos. E aqui no caso da roseira, se você pega um galho de roseira, né, corta uma roseira em vários galhos, cada galho que você planta, você dá origem a uma nova roseira e todas essas roseiras são geneticamente idênticas. Então, vamos ver agora mais detalhes sobre a reprodução sexuada, tá? Esses próximos slides eu estou tratando da reprodução sexuada, pensando aqui principalmente em seres humanos, tá? Então, quando a gente for falar um pouquinho da gestação, da amamentação, eu estou falando sobre seres humanos. Mas na reprodução sexuada, você vai ter encontro de gametas, tá? O encontro de gametas você chama de fecundação e ela pode acontecer tanto em seres humanos quanto em animais. Então, qualquer tipo de reprodução sexuada, eu tenho o encontro de 2 gametas. Então, aqui eu tenho uma figura representando o gameta masculino, que é o espermatozoide, e aqui embaixo o gameta feminino, que é o ovócito secundário. O espermatozoide, ele tem algumas regiões que você precisa conhecer o nome de cada uma. Então, o espermatozoide ele é dividido em cabeça, peça intermediária e a cauda. Dentro da cabeça é onde está o núcleo, é onde estão os cromossomos, onde estão guardadas as informações genéticas. E aqui na ponta da cabeça existe uma região chamada acrossomo,
é uma região extremamente importante porque contém enzimas digestivas e vocês já vão entender por que essa região é importante, tá? Então precisa entender que o espermatozoide tem a cabeça, que é a região onde encontra-se o material genético. Na peça intermediária existem muitas mitocôndrias, que são aquelas organelas que fazem a respiração celular e fornecem energia. Energia para quê? Para o batimento aqui da cauda, para a locomoção do espermatozoide. O ovócito secundário, ele tem também o seu núcleo, que é onde estão concentrados aqui o material genético, tem o citoplasma e ao redor tem uma região que a gente chama de zona pelúcida. Agora aqui nessa próxima figura eu estou mostrando a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito. Na verdade, a fecundação não é bem o encontro dos gametas, né? O que caracteriza uma fecundação? É caracterizada pela união dos núcleos. O núcleo que está aqui no espermatozoide com o núcleo que está no ovócito. Então, aí eu tenho a combinação do material genético que veio do pai com a combinação do material genético que veio da mãe. Agora, vamos entender por que o acrossomo é importante. Quando um espermatozoide se aproxima aqui do ovócito, ele vai encontrar primeiro com a zona pelúcida, tá? Então, na cabeça do espermatozoide existe a região do acrossomo, onde tem enzimas digestivas. Então, as enzimas são liberadas aqui na zona pelúcida e provocam a digestão dessa membrana. Por que eu preciso que essa membrana seja digerida? Para que o núcleo que está dentro da cabeça possa penetrar dentro do ovócito. Então, não é o espermatozoide que entra dentro do ovócito, apenas o núcleo dele, que está levando material genético, que penetra aqui dentro do ovócito. Então, o núcleo do espermatozoide vai se unir ao núcleo do ovócito para produzir um núcleo que será um núcleo de uma nova célula chamada de ovo ou zigoto. Tá? Então, a fecundação, ela é o encontro do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, e esse encontro vai dar origem a uma nova célula, que é chamada de ovo ou zigoto. No caso dos seres humanos, onde é que acontece a fecundação? Aonde que o espermatozoide vai se encontrar com o ovócito? Aqui na tuba uterina. Então, essa figura, ela está representando uma parte do sistema genital feminino. Então, aqui está o útero, aqui está uma tuba uterina, aqui está um ovário, tá? Então, aqui dentro do ovário, todo mês acontece a liberação de um ovócito, no que a gente já estudou, chamado lá ciclo menstrual. Então, esse momento aqui, ó, o ovócito, o folículo ovariano, ele vai crescendo, até que o ovócito que está aqui dentro fique maduro e seja liberado aqui na tuba uterina. Esse processo de liberação do ovócito na tuba uterina é o que a gente chama de ovulação. Então, esse ovócito, ele vai ser levado aqui ao longo da tuba uterina até chegar aqui no útero. Onde que tem que acontecer a fecundação? Para que aconteça da mulher ficar grávida, né, de ela ter uma gestação, esse encontro ele precisa acontecer nessa porção aqui, tá? Então, o espermatozoide, ele precisa fecundar o ovócito nessa região que a gente chama do primeiro 1/3 da tuba uterina. Então, se eu dividir a tuba uterina em 3 partes, esse é o primeiro 1/3 e esse é o último 1/3. Para que aconteça a gestação, obrigatoriamente a fecundação ela tem que acontecer nessa porção aqui, tá? Então, a partir desse momento, eu vou ter a produção de um embriãozinho. Então, esse embrião, o primeiro estágio aqui embrionário, a gente chama de ovo ou zigoto. Ele vai se dividindo em várias células, vai amadurecendo. Mais ou menos aqui no 5º dia após a fecundação, esse embrião, ele gruda aqui dentro da parede do útero, a região que a gente chama de endométrio. Esse processo de implantação, a gente chama de nidação. Então, o que é a nidação? A nidação é a implantação do embrião no endométrio.
E o que é o endométrio? É a parede interna do útero. Então, aqui nessa outra figura, eu tenho com mais detalhes, né? Essa figura está representando um zigoto. E o que acontece aqui, ó? Esta região é a região que vai dar origem à placenta. Então, quando esse embrião ele faz a nidação, ele é como se ele afundasse aqui nessa região do endométrio, e aí esta região aqui, ela vai dar origem à placenta e vai fazer com que o embrião se desenvolva em um feto e fique grudadinho aqui. Se ele não conseguir grudar aqui, descolar, o que acontece? Ele acaba indo embora e aí você considera um aborto, né? No caso aqui pode ser um aborto espontâneo. Muitas vezes isso acontece naturalmente e a mulher ela nem sabe que formou um embrião, tá? Muitas vezes o embrião ele é formado, mas ele não consegue realizar o processo de nidação e ele vai embora junto com a menstruação. Aqui no nosso próximo slide, eu estou mostrando aqui o desenvolvimento do embrião durante uma gestação. Então, numa gestação do ser humano, ela dura, a gente fala que dura 9 meses, mas esses 9 meses é contado em semanas, né? Então, primeira, segunda, até a semana de número 40. Então, a gestação ela é dividida no primeiro trimestre, tá? Nos primeiros 3 meses, no segundo trimestre, que é dos 3 meses aos 6 meses, e o terceiro trimestre, que são os últimos 3 meses da gestação. Então, primeiro acontece a fecundação, daí acontece a nidação, que seria a implantação do embrião no endométrio. Daí, no primeiro trimestre, você tem o desenvolvimento de algumas características de algumas regiões aqui do embrião. Aqui tem o segundo trimestre, terceiro trimestre. Essa fotografia ela está mostrando os estágios iniciais de um embriãozinho, tá? E aqui eu já tenho ele num desenvolvimento maior, que a gente já muda de nome, né, e chama de feto. Então, durante uma gestação de 9 meses, o útero aumenta em cerca de 10 vezes, tá? Acontece várias mudanças no corpo da mulher, as mamas ficam mais volumosas, a quantidade de sangue total que circula no corpo da mulher ela aumenta e também aumenta a atividade do sistema urinário, tá? Então, aumenta a produção de urina. Após o terceiro mês de gestação, nós não chamamos mais de embrião, a gente chama de feto, tá? Então, a gestação ela pode ter duração de até 40 semanas e a partir da 22ª semana, os fetos conseguem sobreviver fora do útero, né? No caso de um parto prematuro, somente com acompanhamento médico intensivo, porque ele não tem ainda todos os seus órgãos formados. Durante a gestação, não devem ser consumidas bebidas alcoólicas, cigarros, qualquer tipo de drogas ou medicamentos, sem orientação médica, principalmente os medicamentos, porque eles podem causar má formação no embrião. O pré-natal, que é aquele acompanhamento médico que a mulher deve fazer, é importante para acompanhar a saúde tanto do bebê quanto da mãe e garantir que a gestação seja saudável. A placenta, que é uma estrutura que faz com que o bebê fique colado no endométrio, produz um hormônio chamado hormônio gonadotrofina coriônica, também conhecido como HCG, e esse hormônio ele estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo, que é uma região que fica lá no ovário da mulher, e a progesterona impede que o endométrio se descole, ou seja, impede que a mulher sofra um processo de menstruação e dessa maneira ela não perca o seu bebê, tá? Então, para que a mulher ela consiga garantir uma gestação com o bebê dentro lá do útero até o término do seu desenvolvimento, a taxa de progesterona ela tem que se manter alta durante os 9 meses para que não aconteça o descolamento do endométrio. Se por acaso essa taxa ela cair, é um aviso para o corpo da mulher descolar o endométrio para menstruar e nesse caso pode acontecer um aborto da criança. Em nosso próximo slide aqui, vamos estudar um pouquinho dos anexos embrionários, né? Que são estruturas que fazem parte aí do corpo do embrião. As 3 principais estão aqui, então são a placenta, cordão umbilical e a bolsa amniótica.
Então, vamos ver onde é que elas estão localizadas e qual é a função de cada uma delas. Então, aqui numa gestação, eu tenho aqui o bebê posicionado de cabeça para baixo, então provavelmente é uma gestação já avançada, né? Nós temos aqui o feto, ele fica dentro de uma bolsa. Essa bolsa, ela é chamada bolsa amniótica, e dentro dessa bolsa tem um líquido que é chamado líquido amniótico. Para que serve essa bolsa? Como o bebê está dentro de uma estrutura com um líquido, esse líquido protege o embrião, né, no caso, ou o feto, da desidratação, da perda de água e de impactos de choques mecânicos. Então, se por acaso a mãe sofrer uma batida aqui na região da barriga, esse líquido vai amortecer essa batida. E além disso, esse líquido ele ajuda a manter a temperatura desse feto aqui dentro. Outra estrutura, nós temos aqui o cordão umbilical. Então, o feto está aqui dentro da bolsa amniótica, ele tem o cordão umbilical. O cordão umbilical ele fica grudado na placenta e a placenta fica grudado dentro na parede do útero. Qual que é a função do cordão umbilical? Então, esse cordão, como ele liga o bebê à mãe, então ele serve de passagem de algumas substâncias. Dentro dessa estrutura do cordão umbilical existe uma veia, tá? Nessa veia passa o sangue com os nutrientes, o oxigênio e os anticorpos da mãe para o bebê. E no sentido inverso, você tem duas artérias no cordão umbilical que transportam resíduos da digestão, por exemplo, e gás carbônico do feto para o bebê, tá? E a mãe é que vai eliminar. Então, o cordão umbilical, ele está grudado aqui na placenta e a placenta está grudada na parede interna do útero. A placenta, ela é formada por tecidos, tanto da mãe quanto do embrião, e a principal função aqui, além de segurar esse embrião e esse feto durante a gestação inteira, permite a troca de substâncias entre a mãe e o bebê. E essa troca, ela é realizada através do cordão umbilical. Então, assim que essa gestação ela é concluída, chega o momento do parto. Esse parto ele pode ser classificado em parto natural, parto cesariana ou um caso de um parto prematuro que pode ser tanto natural quanto cesariana. Então, o parto natural, que as pessoas chamam de parto normal, é quando o bebê está pronto para nascer, daí acontecem mudanças no corpo da mulher para que esse bebê nasça naturalmente. Então, muitos hormônios são liberados aí na mulher, esses hormônios vão causar o afastamento da região pélvica, o alargamento aí da região pélvica, as contrações da parede do útero, e essas contrações vão causar o rompimento da bolsa amniótica, e aí o bebê precisa nascer. Para que o bebê ele passe pelo canal vaginal, então o colo do útero e a vagina se dilatam, aumentam de tamanho para facilitar essa passagem do bebê. Após o nascimento do bebê, o útero volta a contrair para expulsar a placenta. A placenta não pode ficar lá dentro porque ela é um tecido. No parto cesariana, ele é uma cirurgia, então é um procedimento realizado por um médico, é necessário anestesia, e como é uma cirurgia, é um procedimento que gera risco tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, tanto o bebê quanto a placenta são retirados por meio de uma incisão, de um corte que é feito pelo médico na região da barriga. Num parto prematuro, os bebês, dependendo da situação de prematuridade, os bebês precisam permanecer no hospital até conseguirem desenvolver todos os seus órgãos para que eles possam sobreviver sem a ajuda de aparelhos ou de intervenções médicas. Então, após o nascimento, o bebê ele vai passar por um processo de amamentação. A amamentação ela é um processo que ela é realizada pela mãe e ela é indicada até a criança ter 2 anos de idade. Por que a amamentação ela é importante? Porque o leite materno, além de ser fácil de ser digerido pelo bebê,
ele contém anticorpos, que são proteínas que a mãe produziu e que protege tanto ela e vai proteger também o bebê contra vários tipos de doença. Então, todos os anticorpos que a mãe produziu, ela vai passar para o seu bebê através do leite materno, porque o bebê ele nasce sem nenhum tipo de proteção. Então, conforme ele vai tomando leite materno, ele vai adquirindo proteção, porque ele vai adquirindo os anticorpos que a mãe produziu. A amamentação, ela também mantém o vínculo entre o bebê e a mãe, ajuda o útero a voltar no tamanho normal, ajuda, previne a mulher a ter hemorragias após o parto e também reduz os índices de câncer de mama. Tem algumas situações em que a mãe ela não pode amamentar, ou porque ela está tomando algum tipo de medicação que pode ser transmitida através do leite e fazer mal para a criança, ou ela pode ser portadora de alguma doença em que o agente patogênico possa ser transmitido através do leite materno, tá? Nessas situações aqui, o bebê ele precisa tomar ou um leite que ele pode conseguir num banco de leite através de doação de outras mães, ou vai ser um leite aí que você compra em farmácias, em supermercados, um leite que você compra em pó e dilui na água. Em nosso último slide aqui, vamos ver um pouquinho a diferença entre os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos, com os gêmeos bivitelinos ou gêmeos fraternos ou não idênticos. Primeiro, você precisa entender como é que eles são formados, que são processos completamente diferentes. No caso dos gêmeos idênticos, os dois bebês, eles foram originados de uma única célula aqui, tá? Então, eu tenho um espermatozoide fecundando um óvulo, formando um ovo zigoto, tá? Esse ovo zigoto, ele vai sofrer diversas divisões celulares e vai acontecer uma separação desse zigoto em duas massas diferentes. Isso é uma separação que ninguém consegue explicar exatamente quais são os fatores para que uma célula se divida em duas e cada parte dela se comporte como se fosse um novo indivíduo, tá? Então, por exemplo, essa parte do lado esquerdo vai dar origem a esse bebê e essa parte do lado direito a esse bebê. Como os dois bebês vieram da mesma célula, eles têm o mesmo material genético, tá? Então, eles são obrigatoriamente do mesmo sexo. No caso aqui dos gêmeos bivitelinos, que são gêmeos não idênticos, cada bebê veio de uma célula diferente. Então, acidentalmente, também não se sabe o motivo, a mulher, em vez de liberar um ovócito na tuba uterina, liberou dois. Pode ser, por exemplo, um de cada lado. Aí esse ovócito foi fecundado por um espermatozoide e o outro ovócito por um outro espermatozoide. Então, nesta fecundação, eu dou origem a um ovo zigoto, que vai sofrer diversas divisões celulares e vai dar origem a esse bebê. Essa outra célula vai formar um ovo zigoto, que vai sofrer várias divisões celulares e dar origem a esse outro bebê. Então, pode ser que esse bebê seja uma menina e esse um menino, tanto faz aqui. Os dois bebês são completamente diferentes, porque eles vieram de células diferentes, tá? Então, eles podem até ter o mesmo sexo, mas geneticamente eles são completamente diferentes.